Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é terça-feira, 11 de agosto de 2020. Eu espero que a lição de hoje, a lição bíblica de hoje que eu vou fazer aqui, sirva de grande exemplo para as pessoas que a escutam, para as pessoas que querem ser fiéis ao verdadeiro Deus. Que essas pessoas tragam para si bons fluidos lá do trono de Deus. E observem direitinho a leitura da palavra de Deus aqui na Bíblia. Quero ler aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, capítulo 106, o versículo 6. Nós pecamos e os nossos pais cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as suas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das suas misericórdias. Antes, foram rebeldes junto ao mar. Sim, o Mar Vermelho. Quem dentre vocês não conhece a história do Mar Vermelho? A travessia do Mar Vermelho? Quando aquele povo, todo Israel, era liderado por Moisés, orientado por Deus Todo-Poderoso para tirar aquele povo do Egito, da escravidão do Egito, sob o domínio de Faraó. E Moisés, com o poder de Deus, conseguiu reunir toda aquela gente israelita e conduzi-los para fora das terras do rei de Faraó, do rei Faraó, para as terras de Faraó. E seguiram deserto afora, fugindo da escravidão do Egito. Era muita gente, muitos animais, muitas crianças, muitos anciãos, muitas pessoas realmente que estavam saindo do jugo da escravidão do Faraó. Quem não se lembra que quando eles chegaram diante do mar, não tinha para onde ir, e atrás vinha quem? Atrás vinha Faraó com seus exércitos, porque se arrependera de ter libertado o povo de Israel. Na frente o Mar Vermelho, atrás o Faraó. E agora? Todo o povo clamava amedrontado, as pernas tremendo, a voz cansada de gritar, dirigindo-se a Moisés. E Moisés estava aflitíssimo, sem saber o que fazer. O que se passava pela mente de Moisés, ninguém podia entender, porque Deus, que os tirara da escravidão do Egito, do poder de Faraó, os trouxera para o deserto, para a beira do rio, prometendo o quê? Prometendo liberdade, e eles estavam ali encurralados. Como sair daquela? Como não havia ela como num beco sem saída. E o povo clamava, reclamando de Moisés por ele ter conduzido aquele povo até a beira do mar. Então Moisés clamou aos céus. E que foi que Deus respondeu? Por que clamas a mim, Moisés? Toca nessas águas com teu cajado. Imediatamente Moisés recebeu aquele alerta, direto da voz de Deus, e fez exatamente como Deus mandara. Moisés tocou nas águas com o seu cajado, e as águas que fizeram? As águas se abriram
De par em par, ficara aquela muralha de um lado e outro. E a terra ficou seca. O mar ficou seco. E ali Moisés conduziu o povo, porque sabia que Deus estava com eles. Faraó, ávido de vingança, arrependimento por ter deixado o povo ir embora, vinha atrás com todo o seu exército para capturar o povo de Israel novamente e conduzi-los outra vez para o Egito, para a escravidão. Mas Deus havia prometido a liberdade ao povo e estava presente. E o que aconteceu? Para que o faraó não os alcançasse, ele elevou uma coluna de nuvem durante o dia entre Faraó e o seu povo de Israel, enquanto atravessava o Mar Vermelho. Era muita gente. Passaram-se dias, porque a Bíblia diz que durante o dia era dividida uma coluna de nuvem e durante a noite era uma coluna de fogo para iluminar a passagem no Mar Vermelho e fazer com que o faraó não alcançasse o seu povo. E assim o povo conseguiu passar. Apesar de toda a rebeldia, apesar de tudo quanto fizera ao Todo-Poderoso, seus pecados, Deus ainda deu-lhe esse último auxílio, libertando-os pela mão de Moisés. E atravessaram o mar. Atravessaram o Mar Vermelho. E atrás vinha Faraó com seu exército para capturar aquele povo humilde. Aquele povo que era comandado por Todo-Poderoso. Quando Faraó pensava que ia conseguir êxito, o mar fechou-se, as águas se fecharam e todo o exército de Faraó pereceu. A Bíblia diz que não escapou ninguém. E do outro lado, o povo agradecido, feliz da vida, cantaram de alegria. E quem começou esse cântico de louvor a Deus, de agradecimento, foi Miriam. E Miriam cantou, e o povo acompanhou. E seguiram felizes para a terra prometida. A história é grande, é longa. A história, ela revela a qualidade de um povo duro de coração, de um povo rude, de um povo mal agradecido, que mesmo depois de tudo isso, do outro lado, quando eles estavam no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos, e que Moisés, que for até o topo do monte, recebeu os mandamentos das mãos de Deus, deixaram o povo no sopé da montanha. E aquele povo, porque Moisés estava demorando a chegar, disseram: façamos um Deus para que nos conduza de volta para o Egito. E fizeram com que as mulheres, os homens, arrancassem seus ouros, seus tesouros, seus brincos, suas pulseiras, seus colares, tudo de ouro, seus utensílios de ouro, para fundirem um bezerro de ouro, que serviram de Deus para eles. Moisés, quando voltou, que viu aquela multidão se regozijando, se alegrando, dançando em torno daquele bezerro, angustiou-se. Ele esqueceu do momento, do grande poder de Deus que dera aqueles mandamentos para ele, e arremessou a tábua dos mandamentos, dos 10 mandamentos, arremessou-a no chão. Ah, bum!
se desfez, selou-se toda. E ele desceu angustiado. Mesmo assim, a sua face não deixou de resplandecer. Quando o povo viu Moisés, a face de Moisés resplandecente como o sol, tiveram medo, recuaram e gritaram para que não morressem, que Deus tivesse misericórdia deles. E Deus teve. E Deus teve. De formas que mesmo assim, diante da grandeza de Deus, diante do poder de Deus que Deus tinha feito para salvá-los, eles continuaram rudes, mal agradecidos, que durante o seu trajeto até a terra prometida cometeram pecados horríveis. Muitos pecados horríveis. Compreenderam? Homens começaram a transar com outros homens. As mulheres que eram casadas com seus maridos começaram a praticar sexo ao contrário do que é natural entre um homem e uma mulher. Aquilo desagradou profundamente a Deus. E Deus jurou que ele não iria entrar no seu descanso. Mas ele é um Deus misericordioso, um Deus justo, um Deus bom, um Deus bondoso, que arrependeu-se e deu-lhe ainda uma chance àquele povo. Moisés, aquele povo era mordido por cobras venenosas no deserto e não tinha remédio, não tinha antídoto para eles. E Deus chamou Moisés mais uma vez e disse: olha, Moisés, faze uma serpente de bronze, ergue um mastro e coloca no topo do mastro essa serpente de bronze. Para que todo aquele, Moisés, que for mordido por uma serpente do deserto, das areias quentes do deserto, olhem para aquela serpente de bronze e fiquem imediatamente curados. Aquela serpente já representava o quê? O sacrifício de Jesus na cruz. Anos e anos e anos mais tarde. Parece um contraste muito horripilante, não é? Mas era isso. Porque hoje, quando nós somos mordidos pelo veneno do pecado, olhamos para Cristo no alto da cruz, aceitamos-o como nosso Salvador e somos sarados, curados dos nossos pecados. E Deus nos dá o perdão. E assim podemos entrar no reino de Deus um dia, se fizermos dessa maneira. E ainda o Salmo 106 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. É por isso que o salmista clamou: Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Esse é o caminho da humanidade, que busca a vaidade, busca os caminhos da mentira. E Deus faz essa pergunta: até quando isso vai ser possível? Até quando eles vão se voltar para Deus, reconhecer os seus erros, os seus pecados e deixar toda essa vaidade? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu chamar a Ele, quando eu clamar a Ele. Portanto, perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama. E calai-vos.
ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Esse é o conselho que o salmista dá àqueles que se dizem justos, aqueles que procuram a justiça de Deus, tem que ser realmente justo. É por isso que ele diz: lembrai-vos do Senhor teu Deus nos dias da tua mocidade, porque hoje em dia é tão difícil, diante da tecnologia avançada que nós temos, os jovens se lembrarem de Deus na sua mocidade. Geralmente isso acontece depois que as pessoas tropeçam, as pessoas envelhecem, se encurvam, os dentes caem, a visão fica turva, é que voltam-se para Deus. Mas lembra-te, jovem, que a Bíblia diz que um dia você dará contas de todas as coisas que vocês fizerem. E diante dessa tecnologia avançada, como eu acabei de falar, a juventude cada vez mais se afasta do Criador. A juventude cada vez mais glorifica o Satanás, porque está aí ao alcance de todos o tal do celular, a tal da internet, que propicia momentos agradáveis de pecado para aqueles que o procuram. Nas suas mãos está o mundo inteiro, dentro daquela maquininha. Apenas com um toque do dedo, você vai para onde você quiser. Você vê o que você quiser, você assiste aquilo que você quer assistir. Então, é diante de tudo isso que o Criador está expectante. Deus deu a ciência, Deus deu a liberdade do homem escolher o que quer. Mas é nessa escolha que eles fazem uma escolha errada e que prejudicam-se grandemente. Lembra-te como Deus fez com o povo de Israel, como arrancou eles das mãos do faraó, como livrou eles das cobras venenosas do deserto, apesar de eles continuarem pecando. Deus sempre foi fiel, sempre foi um pai amoroso, mas a paciência de Deus também tem limite. Talvez ilimitado seja o amor de Deus, mas a paciência de Deus é realmente limitada. Então, se você ouvir essa mensagem, quer aceitar Jesus como seu Salvador, porque Ele procura as pessoas fiéis aqui na terra. Ele ouve esses justos, Ele atende a voz das pessoas justas. Faça por onde merecer essa justiça. Deixa que Deus fale contigo como falou antigamente com os profetas. Não diga: Deus falou comigo, Deus disse isso, Deus me mandou fazer isso, sem você não ter escutado a voz poderosa do Criador. Não siga o seu instinto, não siga o seu pensamento, mas siga aquilo que está escrito na Bíblia. Clama a Deus e Ele te favorecerá. Não dê um passo adiante sem que não seja seguro com a mão de Deus, porque você pode tropeçar, pode cair, entendeu? Aí você diz: não, mas o cair é do homem, levantar é de Deus. Tudo bem, você cai aqui, cai ali, cai acolá, e Deus vai levantando, Deus vai levantando. E um dia que Deus não quiser lhe levantar, como é que vai ser? Aí você vai pagar com a própria vida pela sua desobediência. Não deixe que isso aconteça com você. Porque Deus está aí. Está aqui, está ali, está lá em cima, está nos rodeando, mandando anjos nos rodear, nos observar, nos defender, nos livrar do mal e mandar aquelas mensagens. Sejam simples como as pombas,
e prudentes como as serpentes. Isso foi o que Jesus disse nos tempos que ele andou aqui na terra. E hoje, jovens, infelizmente, há uma grande multidão de jovens, e aqueles que não são tão jovens, e os que não são mais jovens, vão se perder por um caminho sem volta. Se não ouvirem e não praticarem a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia. Deus te proteja. Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Este foi o recado do Paulo Coroa de Maceió. Se vocês gostaram, laqueiem. Se não são inscritos, subscrevam-se. Porque eu agradeço e Deus te abençoará. Tchau, tchau.